Falar em biorressonância é algo muito prazeroso para mim, até porque eu utilizo na maior parte das vezes, para não dizer 100% dos casos, seja no consultório presencial e até mesmo online. Então, a aula de hoje é: qual é a parte do segredo da biorressonância? Vem comigo! Qual é o conceito da biorressonância? O conceito da biorressonância é entendermos que o corpo humano, ele não só reside na morada das células, né? O nosso corpo, ele não é só composto por carboidratos, proteínas, elementos químicos inorgânicos que a gente estuda tanto na parte da biologia, na química, nas ciências em geral. Nós temos também fluidos energéticos, incluindo aqueles conceitos que nós estudamos na fisiologia. Guyton, um livro de fisiologia médica, nos fala que o nosso sistema nervoso, que é o fluido que percorre a energia dos corpos, ele é um sistema eletroquímico. Então, o organismo, ele se mantém vivo através de um sistema nervoso também, entre outros sistemas que, óbvio, compõem todo o organismo humano. Mas o que eu quero te dizer com essa teoria logo nesses primeiros minutos de aula? Não se apegue, quando o conceito é biorressonância, ao corpo físico, à parte da fisiopatologia ou até mesmo da fisiologia orgânica. Porque falar de biorressonância é o além. É o sistema elétrico, bioelétrico, que todo o corpo tem, todo corpo de ser vivo tem. Não é só o corpo humano, isso não é propriedade só do organismo humano. Por exemplo, as plantas têm esse corpo bioelétrico, uma pedra, um cristal, um metal tem um corpo bioelétrico, o plástico, a madeira, tudo aquilo que está materializado, tangível aos nossos olhos, que existe aqui nesse plano e até no universo, ele tem uma assinatura energética própria. E a biorressonância nada mais do que é você conseguir mensurar essa assinatura energética, que pode ser com diversos aparatos manuais, como, por exemplo, um pêndulo, não é? Diversos tipos, olha, pêndulo de metal, pêndulo de testemunho, tem o pêndulo muito comum que é o pêndulo egípcio, o pêndulo de cristal, temos aí aurímetro de diversos tipos, esse daqui é um tipo de aurímetro, eu sempre recomendo o cabo metálico, e também temos equipamentos. Aqui atrás de você dessa câmera tem diversos equipamentos, incluindo equipamentos menores, que vem no estojinho assim, olha, que eu consigo mostrar para você. Ele tem um eletrodo, olha que bacana, equipamento que ele tem o eletrodo aqui, tá? Que o seu cliente, ele segura e o equipamento, ele é acoplado nessa caixinha e ele faz a leitura. Tá aqui, ó, a caixinha do equipamento, um pouco maior que a palma da mão. E ele tem aqui um banco de dados que o sistema, o software dele se conecta com o computador e ele, você conecta o cabo aqui, olha, estou conectando aqui, e ele faz, seu cliente segura e ele faz a leitura. O que é interessante? Você sempre compara com exames bioquímicos. O que é exame bioquímico? Exame de sangue, exame de saliva, exame de urina. Então você pode comparar com exames bioquímicos e você vai ver que a biorressonância, independente dos aparatos que você utilizar, ele vai ter uma grande assertividade. Eu digo que uma biorressonância bem treinada, você consegue obter uma assertividade de 98%. Tudo isso, Juliana, 98%. Por que não 100%? Ora, nem exames de sangue, não é? Por mais equipamentos que modernos, toda a tecnologia que tenha, ele não traga muitas vezes 98% de assertividade. Então, a biorressonância é mensurar a energia dos corpos. Mostrei o pêndulo, mostrei aurímetro, mostrei equipamento e mostrei também, aliás, vou mostrar agora também um outro que é bem bacana, que é o holotester. O holotester, tá? Como se fosse um, olha, ele vem numa caixinha assim, é como se fosse um aurímetro diferenciado. Esse bastão, olha, que você coloca aqui, ele fica, ele dá resposta. É para ele ficar perpendicular e você conecta dois fios. Um fio, que é esse cabo de cobre, ok? O cliente segura e a caneta vai ser apontada pelo gráfico
da radiônica. Então, é para ser usado com gráfico da radiônica ou então algum objeto, caso você queira medir. Por exemplo, aqui, olha, se eu tenho um tester, tá? Ou pode ser um floral, um produto que eu quero saber se o meu paciente pode usar. Ele segura aqui esse cabo e outra caneta aponta para o próprio produto, que dá um resultado positivo ou negativo, conforme ele vai, você tem que deixar ele num aparato rígido, né? Não é para ficar segurando assim. Eu só estou segurando dessa forma para te mostrar na tela, mas ele fica no aparato rígido, numa mesa, porque ele consegue maior estabilidade. Isso daí chama holotester. Ele é um aurímetro mais moderno, vamos dizer assim. Então, esses aparatos de biorressonância, e olha, gente, tem equipamentos a 1000. Eu falei aqui de alguns deles, acabei mostrando agora para vocês, mas tem equipamentos 1000. Só aqui eu tenho mais de 14 tipos de equipamentos que mensuram a energia. Juliana, mas de onde vem essa energia? Eu falei que livros de fisiologia já comprovam que nós somos um sistema eletroquímico. As nossas células, muitos já dizem que tem mente. E o que seria a mente da célula? Seria a memória celular do que diz. Se essa célula está trabalhando em condições normais, essas condições normais seriam saúde, ou se essa célula está doente, não está trabalhando em condições normais. E a doença dessa célula, muitas vezes, não é deficiência do que está dentro dela, ou de hormônio, ou de uma organela deficiente, tipo mitocôndria. Além disso, pode ser isso também o que leva a doença celular, o que leva a doença no seu paciente. É muito mais que isso. É uma doença isoelétrica, é uma doença de potencial energético. Ora, que interessante. Vamos ver aqui algo muito legal que eu vou te mostrar. A ressonância do corpo humano, que eu quero falar para ti, é a ressonância do corpo humano. Então, propriamente, nós podemos verificar essa forma aqui, olha. Nós somos um efeito sanduíche. O que você se enxerga no espelho, que seu paciente enxerga no espelho, é apenas esse corpo físico, que é o que nós estudamos. Por exemplo, eu, que sou farmacêutica, na faculdade de farmácia, você na faculdade de medicina, a outra pessoa na faculdade de nutrição, o fisioterapeuta na faculdade dele, o dentista, a mesma coisa. Então, nós estudamos a carne, o corpo físico, o tangível, com todos os seus órgãos, sistemas, células, concordam? Tudo bem. Só que a biorressonância, ela mensura a parte energética, até aí está bem definido, e eu mostrei já os aparatos que existem e podem existir na biorressonância, esses corpos frequenciais. É como se fosse o corpo físico banhado, como se fosse, não é, na verdade, banhado por corpos energéticos frequenciais. E esses corpos frequenciais conversam entre si. Que corpos são esses? Esses corpos é o corpo do pensamento, que é o corpo mental, é o corpo das emoções, que são sentimentos, é a morada do corpo atímico, búdico, que aí nós estamos falando até situações além que pode ser compreendido por muitos. E eu não estou aqui para mexer em dogma, nem cunho religioso, espiritual de ninguém, mas são corpos que em muitas religiões acreditam que são corpos imutáveis. Ok? E esses corpos, eles trazem experiência que constitui o corpo físico. E esses aparelhos, a biorressonância, consegue mensurar o hoje, a data de hoje, como que estão esses corpos na totalidade e que esses corpos estão influenciando o corpo físico. A biorressonância, na hora que você coloca um aurímetro próximo ao chakra tímico, que é entre as mamas, aqui nessa linha peitoral do paciente, por exemplo, então, eu coloco a biorressonância aqui no chakra tímico, né? Tem que ter o paciente aqui e aquele terapeuta que vai orientar a condução do pêndulo. E esse pêndulo, ele se movimenta, ele entra reto, ou ele se movimenta para a esquerda ou para a direita, através de um objeto que você vai colocar, que esse objeto é um tester, que pode ser um tester homeopático, esse objeto pode ser um alimento, esse objeto a ser testado nesse biocampo desse seu cliente pode ser um medicamento, um cosmético, não importa. Mas na hora que você coloca um produto a ser testado, ou em forma de tester, que são produtos homeopáticos frequenciados, ou até o próprio produto físico, o feijão, o milho, o arroz, será que é compatível esses alimentos? O campo energético, através do aparato, que seria o aurímetro, um deles, ele vai mensurar se é compatível, vai para dentro. O corpo gosta dessa frequência, o corpo necessita, se alimenta dessa frequência, ou para fora, negativo. Só que isso tem exceções. Então, sempre eu indico para o meu aluno calibrar
o equipamento dele na primeira vez, seja o pêndulo, né? Tem alguns profissionais que o pêndulo, ele, quando movimenta para a direita é o sim, quando se movimenta à esquerda é o não. Não se pega pêndulo dessa forma, né? Que eu apenas ilustrei. O pêndulo tem uma parte toda especial, um terço da corda você coloca na sua mão e deixa ela livre. E aí você pendula primeiramente na sua mão em direção ao norte. Tem que ver onde é o norte na sua mão. Aí se der, por exemplo, na maior parte das vezes, o sim, 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 se ele pendular para o lado direito, você sabe na sua mão que é o sim. Pronto. Aí se você fala não, 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 se pendular do lado esquerdo, aí você vai saber que o não é para o lado esquerdo das suas respostas. E nisso você pode ter gráficos, como também você pode ter outros tipos de elementos que o pêndulo vai dizer sim ou não. Essa é uma das fórmulas que você consegue calibrar o seu pêndulo. Claro que não é nessa aula breve de poucos minutos que eu vou conseguir trazer todos os conceitos necessários para você aprender a fazer biorressonância. Eu quero te mostrar um caminho, um norte, que a biorressonância sim existe, é possível. E importante, ela traz uma assertividade muito alta. Juliana, a biorressonância é reconhecida hoje no Brasil como uma técnica confiável da gente pergunta que não quer calar, né? Claro, da gente estar fazendo como parte da nossa anamnese ou fazendo parte da nossa linha de tratamento? Eu digo que a biorressonância, tal qual é, com esses aparatos que eu estou te mostrando, ele é um exame complementar. Ele não pode ser um exame definitivo. Portanto, você não pode laudar o seu paciente com isso, com aquilo, só dependendo da biorressonância, ok? Por quê? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária não reconhece a biorressonância como, ainda por enquanto, um processo científico 100% para estarmos utilizando. Então, por que você que se diz farmacêutica científica, Juliana, está nos ensinando isso na aula? Qual o cunho de você querer passar essa mensagem? Essa mensagem é: como nós estudamos a integrativa, nós verificamos a totalidade do ser em todos os níveis. Eu não quero ver o indivíduo apenas o corpo físico, como eu aprendi na faculdade, ok? Eu quero ver o ser nessa totalidade. Como que os pensamentos, as emoções, ou o meio dele em que ele vive vai influenciar diretamente esses pensamentos e emoções e vai modular esse corpo físico? O que ele alimenta, o que ele consome, o que ele coloca na pele vai modificar esses corpos frequenciais, modificando inclusive o corpo físico, levando à saúde ou à doença. É isso que eu quero ver, e a biorressonância é um a mais, é um plus, mas é a cereja do bolo. O seu paciente, muitas vezes, vai querer tratar com você questões emocionais. Ele está atrás de você querendo tratar desamor, raiva, ódio, revolta, vingança pela vida. Aí você vai pedir um exame de sangue para verificar o quanto de raiva ele tem? Você vai pedir um ultrassom de abdômen total para verificar tanto de ódio que ele tem, pode estar depositado no fígado? Você pode pedir ultrassom de abdômen total, você vai ver que ele pode estar com uma esteatose, grau 2, grau 3. E aí você vai verificar e vai entender, eureka, eureka. Olha que o estado emocional desse indivíduo de ódio, de raiva, levou ao fígado dele. Ah, então você está querendo me dizer, isso é muito sério, que o estado emocional da pessoa está intimamente ligado às doenças que essa pessoa representa? Eu digo o seguinte: aquilo que a pessoa, o que seu paciente representa no estado mental e emocional, ele vai influenciar diretamente a conduta frequencial de todos os corpos, e essa conduta frequencial alterada, desbalanceada, desequilibrada, vai desequilibrar em algum ponto do corpo físico. Quando eu atendo muitas vezes pacientes que vêm com processos oncológicos, investigue. Isso é obrigatório investigar, e a biorressonância está aí como um processo muito interessante, complementar aos exames de imagem, exame bioquímico, para aquilo que o paciente te relata, você ter a comprovação que o estado emocional dele desequilibrado vai piorar as condições de saúde. Pessoal, eu estou falando de Hipócrates, 460 anos de Cristo, tá? Ele falava de humores, como a personalidade, temperamento, comportamento do indivíduo alterava até a parte física, a parte do andar, do caminhar, do sentar, de se portar. Ou seja,
A personalidade dita regras no corpo físico, não só pela saúde, pela doença, mas como a pessoa se põe. Tem esse médico que vocês estão vendo na tela, Dr. David Hawkins, não está mais entre nós, ele faleceu em 2012, ok? Mas ele fez diversas obras, muitos artigos. Ele conseguiu mensurar, ele é um neurocirurgião, trabalhou também muito tempo com psiquiatria. Então, o David Hawkins, ele mensurou como que a escala do nível de consciência correlacionada ao nível das emoções. E aqui, esses números são Hertz, que é unidade frequencial de medida, tá? Hz, Hertz. Então, quando o indivíduo ele tem paz mental, se sente em plenitude, em paz, ele tem concomitante uma felicidade interna, ele está frequenciando, vibrando em 600 Hz. A partir do momento que eu já chego no período aqui da coragem, que seria o azulzinho, e vou subindo em cores mais frias, não é? Azul claro, azul médio, azul escuro, royal, até o violetas, os violáceos, eu tenho uma expansão mental e com isso eu consigo melhorar a harmonização nas minhas células. Ora, quem comanda o maestro da nossa orquestra orgânica, além dos hormônios, quem dita as regras do jogo é o nosso sistema nervoso, simpático, parasimpático, central. Esse sistema nervoso autônomo, sistema nervoso central, inclusive, né, sistema nervoso entérico, ele dita as regras do jogo e ele é um receptor elétrico das frequências. Guyton disse, sistema eletroquímico, eletroquímico. Antes de fazer a química, a bioquímica no organismo, existe a biofísica. Esses aparatos de biorressonância retratam, conseguem verificar como está a biofísica desses corpos, entendeu? O quão interessante é para complementar a sua anamnese, o seu protocolo de tratamento, inclusive até a sua conduta terapêutica com o paciente. Tá aí, um médico colocou, super reconhecido, muitos experts usam aí essa escala de David Hawkins, muito conhecido como escala da consciência. Como também sentimentos de opressão, estagnação, vai levar a pessoa a vibrar mais baixo e aí vai trazer questões não só de cunho mental e emocional, a ponto da pessoa precisar utilizar medicamentos controlados, talvez, mas também maior propensão à doença. Vírus, bactérias vibram em frequências baixas. Dr. Eduard Bach, olha que interessante. O pai da floralterapia no planeta Terra, Dr. Eduard Bach, ele colocou até no seu livro Cura-te a ti mesmo, que o estado mental da pessoa, que dita a regra do jogo, se é aquele patógeno, porque ele estudava muito bactéria, Dr. Eduard Bach era médico, fisiopatologista, inclusive imunologista. Imunologista gosta de estudar o quê? Agentes tóxicos biológicos também, como vírus, bactéria. E ele viu que aquele mesmo paciente com gripe, uma gripe forte, que precisou ser internado ali para tomar soro, ser medicado no hospital, aquele que era mais otimista, ele se curava mais rápido do paciente pessimista, com o mesmo tipo de infecção, os dois que estavam ali lado a lado no leito do hospital. Está lá descrito, o Dr. Eduardo Bach, ele vivenciou isso daí e repertorizou na natureza frequências que são florais, que vão modular todo o campo bioelétrico. Então, temos como mensurar o campo bioelétrico, seja com equipamentos, seja com outros aparatos manuais, mecânicos, temos, tá aqui. Esse é só um exemplo, tá? Tem muitos outros equipamentos, diversas empresas no Brasil. Quem é muito evoluído nisso também é a medicina germânica, a medicina ayurvédica, a Alemanha ali também, né? Que eu falei, a medicina germânica tem um aparato muito forte e muitas tecnologias alemãs nós trouxemos na bioenergética, na biorressonância no Brasil. A parte da terapia integrativa está galgando em passos muito largos, muito largos. Se você ainda está fechado a esse conhecimento, abra, porque não é nem por você. O seu paciente vai querer que você se abra, atenção profissional. O seu paciente está de olho, querendo que você abra os olhos a novas técnicas.
Isso pode ser a cereja do bolo que faltava para você lotar a sua agenda e você não se despertou que seu paciente está querendo algo novo. E a biorressonância é um excelente complementar dos exames de imagens, os exames de sangue que você já pede, o exame de urina, o parasitológico, não importa. O exame que você peça, você pode sim complementar com a biorressonância, ok? Inclusive a integrativa no Brasil, nas últimas 2 décadas, galgou passos largos. Que bom! Sorte nossa! Não precisa abster-se muitas vezes de medicamento, nem muitas vezes, isso daí seria até antiético e imprudente, você falar para o paciente largar o remédio que ele toma para a doença crônica que ele tem. Mas o que você vai fazer é não ele sobreviver mais, mas ele viver com V maiúsculo. O nosso paciente ele tem que viver com V maiúsculo. E muitos de nós, incluindo eles, estão sobrevivendo, ok? Então, una o bioquímico, que tem o sítio farmacológico de ação, com o biofísico, além dos olhos visíveis que os aparatos de biorressonância conseguem te ajudar. Posso te fazer um convite? Você deixa? Você que é meu aluno, se está assistindo essa aula, vá lá no seu grupo do WhatsApp de alunos, que eu vou lançar um desafio, biorressonância na prática. Eu quero fazer com você o desafio da ascensão integrativa. Quero te mostrar na prática a biorressonância, como ela está em todo o ciclo de ação, desde a anamnese até a conduta terapêutica do seu paciente. Vamos praticar biorressonância? Vamos recordar os segredos da biorressonância, porque parte deles eu já contei aqui na aula de hoje. Por favor, é um evento gratuito de 3 dias, a partir do dia 11 de março, para você, meu aluno. Juliana, eu não sou seu aluno, mas me interessa muito entender mais dessa aula, tirar os preconceitos, ou seja, os conceitos não conhecidos, preconcebidos. A respeito disso, venha sim uma visão crítica, mas aberta, mente aberta, porque integrativa exige você sentir o seu paciente. E você blindado, você não vai conseguir sentir o seu paciente. Não é a saúde integrativa nem a biorressonância, jamais uma técnica adivinhatória para aqueles que até nesse período da aula acham que é isso, por favor. Não tem nada de adivinhação. São aparelhos que mensuram a energia que cada um de nós temos, o biocampo que cada um de nós temos. Inclusive, nós somos um conjunto atômico e átomo é 99,9999999% de energia. Ou seja, nós somos matéria energética e na aceleração da luz ao quadrado, nós condensamos em matéria tangível, palpável. Teoria da relatividade, lei de Einstein. Maravilha? Então, vamos falar mais sobre isso na aula de biorressonância, desafios que eu quero fazer a partir da semana que vem, começando dia 11. Por favor, aluno, vá até o grupo do WhatsApp. E se você é aluno e não está no grupo do WhatsApp, me deixa aqui, olha. Eu quero participar do desafio, me deixa aqui. Às vezes você é aluno e está no grupo do WhatsApp. E se você não for aluno, eu tenho uma oferta muito especial para você. Você vai ver essa oferta para você se tornar meu aluno e dá tempo que a partir da semana que vem, esse desafio para alunos gratuito e você vai estar junto nesse timaço de terapeutas profissionais integrativos de sucesso. Você não é o profissional do futuro, você é o profissional do presente, desse instante. Quer saber como participar e ser o meu novo aluno? Enfrentar esse desafio muito excepcional, divisor de águas na sua vida? Clique aqui na descrição dessa aula, tá? Na descrição da aula você vai clicar aqui embaixo na descrição da aula, que tem um link que dá acesso a um convite para você se tornar o meu aluno com diversos bônus e com certeza vai ser muito transformador para a sua vida, sua carreira. Perfeito? Estamos juntos nessa jornada a partir do dia 11? Que bacana! Deixe seu comentário, compartilhe o vídeo para quem precisa ouvir o vídeo. Open Mind, como diz Albert Einstein, o grande gênio da física quântica. A mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Beijo, te vejo dia 11 no desafio.